Como sempre tem que colocar um título na mensagem, até porque a mensagem vai lá para o YouTube, e depois o Fábio fica a semana toda, pastor, qual é o título da mensagem? Então eu já falo logo o título logo, para facilitar. E o título da mensagem hoje é A Jornada para a Felicidade. Certa vez, eu ouvi alguém dizendo o seguinte: o plano de Deus é nos salvar, não nos fazer feliz. Vou repetir. Uma pessoa disse: o plano de Deus é nos salvar, não nos fazer feliz. E essas palavras me chamaram muita atenção na época. E me chamam até os dias de hoje, que já existe já há alguns anos que eu vi pela primeira vez esse tipo de sentença. A primeira parte, ela é fácil de compreender. O plano de Deus é nos salvar. O plano de Deus é me salvar. O plano de Deus é salvar cada um de vocês. Essa parte é fácil, simples. Talvez a execução, talvez a aplicação se torne um pouco mais complicada, mas o entendimento dessa verdade é fácil. Realmente, o plano de Deus é te salvar. Talvez alguém tenha entrado aqui com dúvida no coração. Será que realmente é plano de Deus eu ser salvo? Porque tem muita gente que crê em Jesus. Não, Jesus é tudo. Jesus é maravilhoso. Jesus é extraordinário. Jesus é Deus. Jesus salva. Mas os outros. E a sua vida? Ah, eu não. Como se o amor e o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para alcançar alguém. Mas às vezes temos essas crises. Até mesmo nós que estamos caminhando na fé cristã, em alguns momentos passamos por algumas circunstâncias e gera essa dúvida em nós. Será que realmente eu sou salvo? Às vezes a gente faz algumas coisas, toma algumas atitudes e surge uma indagação em nosso coração. Será que realmente isso que eu fiz, isso que eu falei, isso é coisa de salvo? Antigamente tinha até um programa na rádio, não sei se ainda tem. Isso é coisa de arrebatado? O pessoal mais antigo lembra. Eu sou mais antigo. Isso é coisa de salvo? Isso é coisa... E a verdade é que nós temos dúvidas. Faz parte da existência humana duvidar. E às vezes começa a duvidar até quando não tem dúvida. Porque acha muito duvidoso não ter dúvida. Que as pessoas são assim, as pessoas procuram o quê? Problema aonde não existe problema. É assim que funciona um casamento, por exemplo. O cara está lá, sentado no sofá. Esse cara a gente chama de marido. Ele está lá. Quem olha assim, sem saber de nada, pensa que ele está olhando para uma mancha que está na parede, que até tem uma sujeirinha na parede. Mas ele está em outro universo, ele está pensando no nada. A mente dele não está nem nesse planeta. Ele está ali simplesmente pensando sobre tudo e sobre o nada. Sendo que não existe nada mais no mundo que irrite uma mulher o quê? De que ver um homem parado, sentado, sem fazer nada, não é verdade? Vai caçar alguma coisa. Não! Faz isso, faz aquilo, pega isso, pega aquilo. Por que está parado, sentado aí? Está fazendo o quê? Nada. E o homem gosta desse negócio de não fazer nada. Às vezes a gente senta e às vezes ela chega como desavisada, sem anunciar, senta do lado e fica 15 minutos falando. Mas ele está no nada. Depois, tá bom? O que está bom? Eu não ouvi nada, não ouvi uma palavra. Não é assim que acontece? Ah, mas a gente convidou, a gente combinou. Eu te falei aquele dia, falou? Isso acontece. É só comigo que isso acontece? Ah, eu sei que tivesse...
Porque assim, normalmente esses probleminhas são em série, né? Normalmente dá defeito no primeiro, depois todo lote dá defeito. Isso começou lá em Eva, né? Não é verdade? É sempre culpa da mulher, né? Segundo Adão, a culpa é da mulher. Adão, não foi Adriano que falou, não. Mas a verdade é que as pessoas gostam desse negócio de duvidar. Mas hoje eu quero dizer para você que isso é um fato, é uma verdade. Jesus veio para este mundo para te salvar. E lá em João 3,16, nós vemos aqui uma prova categórica do plano de Deus que atesta toda a veracidade, que é o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todos aqueles que crê nele não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aqui a gente tira toda a dúvida. Vocês acreditam nisso? Vocês creem nisso? Será que alguém pode dizer amém? Você é um salvo em Jesus? Você crê que Jesus veio esse mundo para te salvar? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Senhor. Mas, entretanto, a segunda parte da sentença, o plano de Deus não é nos fazer feliz. Esse negócio me deixou chocado. Como assim? Não é plano de Deus que a gente seja feliz? Da onde alguém tirou uma ideia dessa? Infelizmente, muitos têm falado, pregado e ensinado esse evangelho de desgraça. Porque é um evangelho de desgraça. Um evangelho que prega a infelicidade é um evangelho da desgraça. Eu gosto de chamar de... até escrevi aqui. Teologia... Cadê? Achei que tivesse escrito, mas não escrevi não. Aqui, está assim, teologia da infelicidade. E essa teologia é baseada no quê? Quanto mais você sofrer neste mundo, nesta terra, mais feliz você vai ser quando chegar lá no céu. Sabia que esse negócio faz sucesso? Existe muita gente que crê nesse negócio, que tem que sofrer. Existem grupos religiosos que se autoflagelam, se automutilam para ser feliz na outra vida. Pessoas que entregam todos os seus bens para ser pobre, se torna um mendigo para o quê? Alcançar uma graça na outra vida. Alguém pode dizer, mas Jesus falou para aquele jovem rico, vende tudo que tens, doa aos pobres e depois me segue. Mas Jesus explica por que ele falou aquilo. Porque o coração daquele jovem estava no seu patrimônio, nas suas riquezas. Porque Jesus não falou para mais ninguém isso. Mas a verdade é que esse evangelho fez escola. E vimos aí gerações e mais gerações de crentes chatos, mal educados, rabugentos e de mal com a vida. Parece que esse negócio virou uma pandemia de gente de mal com a vida. Você dá bom dia para a pessoa, bom dia pelo quê? Antigamente eu falava, bom dia, tudo bem? A pessoa com educação, bom dia, tudo bem. Hoje tu dá bom dia para alguém e diz tudo bem? Não, aconteceu isso. Eu não estou perguntando, não estou pedindo relatório da vida da pessoa, estou sendo educado, estou cumprimentando a pessoa. Não que a gente não possa sentar e de repente conversar, ouvir. Mas as pessoas estão tão carentes de falar com alguém, uma pessoa na rua dá bom dia, já está parando, já está abraçando, já está
querendo compartilhar a vida. E é impressionante como as pessoas estão carentes de atenção. Como as pessoas estão carentes de serem ouvidas. E não é de estranhar que muitas pessoas têm fugido do Evangelho. Muita gente diz, ser crente é ser igual fulano, lá. Chega no trabalho, não fala com ninguém, passa o dia inteiro de mau humor. Se for crente é ser igual a ele, quero não. Deixa aqui. Com o meu Rivotril aqui, com a minha loucura aqui, pelo menos eu me divirto. E lá no banco só tem maluco. Porque os bancários não tem nenhum normal. Um povinho meio sequelado. Uma vez eu trabalhei no escritório que tinha 42 funcionários. Eu consegui conversar um pouco mais, fazer um pouco mais de amizade com mais de 30. E desse mais de 30 que eu já conhecia um pouco da vida, eu era o único que não tomava nenhum remédio de tarja preta. E até aquele momento da vida nem tinha tomado ainda, nenhuma vez. Um pouco tempo depois eu tomei durante 3 meses, para nunca mais, porque esse negócio é complicado. Alguns então abriam a gaveta, tinha 4, 5, porque depois do terceiro tem que vir os contra-remédios, né? Para poder o quê? Para eliminar o efeito colateral do outro. Depois um outro remédio para eliminar do outro. Aí depois tem que tomar mais 2 para esses primeiros. Porque começa assim, a pessoa está muito ansiosa e está engordando. Aí vai o médico passa o quê? Um remédio para ansiedade. Aí a pessoa começa a tomar aquele remédio, porque está ansiosa, aí começa a comer depois. Aí pouco engorda. Aí depois toma remédio para emagrecer. Aí o remédio para emagrecer causa ansiedade. Depois volta para o estado inicial. A pessoa fica a vida inteira nesse processo. Mas por quê? Porque nós temos algo muito em comum. Todos nós sempre estamos insatisfeitos com alguma coisa. E se não tiver alguma coisa para a gente ficar insatisfeito, a gente vai criar. Não é verdade, mulheres? E maridos também, né? Tem mulher aqui, ó. Se entrega logo, né? Mas será que esse evangelho do mau humor, será que esse evangelho combina com a Bíblia? Combina com a verdade bíblica? As pessoas têm essa mania de reproduzir comportamento. A gente vê um comportamento, o que a gente faz? A gente reproduz. Até aí, legal, né? Os filhos estão sempre reproduzindo os comportamentos dos pais, não é verdade? Mas o grande problema é que a gente gosta de reproduzir o quê? Os comportamentos ruins. O que a pessoa faz de boa, a gente nem vê, a gente nem enxerga. Agora, o que a pessoa faz de ruim, que faz de errado, esse sim. Esse a gente vai notar e provavelmente a gente vai reproduzir. Mas antes de a gente avançar na nossa reflexão, eu gostaria de dizer que se um dia você acreditou nisso, como um dia eu também acreditei nisso, de que o plano de Deus não é te fazer feliz, isso não é uma verdade. O plano de Deus é te salvar. O plano de Deus é te fazer feliz. Não te fazer feliz numa nova vida, numa outra vida que você vai ter após essa. Não, te fazer feliz nessa vida. Te fazer feliz hoje. Te fazer feliz amanhã. Te fazer feliz sempre. Esse é o plano de Deus. Claro que se a pessoa fizer um esforço muito grande. Não, Jesus, sou muito grato pela salvação, estou salvo, mas eu quero ser infeliz pro resto da vida. Meio estranho, né? Porque se a pessoa é salva, ela tem que estar feliz, não pode ser infeliz mais. Talvez ela consiga ser infeliz. Porque tem de gente rabugenta, a pessoa fala, velho é rabugento. Isso não é uma verdade. Essa pessoa provavelmente quando tinha 20 anos era rabugento do mesmo jeito. E tem pessoas assim que pega desse negócio de reclamar, né? Eu lembro que uma temporada aí, quando eu era jovem, ali para meus 20 anos, assim, desempregado, desanimado, nada dá certo, vida meio complicada, todo mundo falando que não ia acontecer nada de bom, não ia dar nada certo. Aí o que a gente faz? A gente
vai para a igreja, como eu sempre fui, e faz aquilo que gosta, né? Eu gostava de ver filme, gostava de ver seriado, naquela época não tinha Netflix, então a gente ficava lá vendo tela quente, depois via o jornal, depois via o Corujão. Tinha seriado que passava 4 horas da manhã. A maioria das pessoas que trabalham nem sabe disso. Mas tinha, não sei se hoje tem. Então a gente via a programação toda. Aí no outro dia acordava tarde. Aí meu pai o quê? Reclamava a beça. Ah, se é hora de acordar? Nem o presidente da República, o filho do presidente da República acorda nesse horário. Eu vi isso uns 20 anos da minha vida. Acho que eu aprendi a falar ouvindo isso. Aí teve um dia que eu botei o despertador, acordei 7 horas da manhã, falei, vou fazer um dia diferente. Eu vi uma palavra inspiradora no domingo, aí botei o despertador, acordei 7 horas da manhã, fui lá, lavei o rosto, escovei o dente, fui na cozinha, peguei um café, sentei na sala do lado do meu pai, estava vendo o repórter. Nem olhou para mim. Passou alguns segundos, nem olhou. Acordou cedo por quê? Para ficar mais tempo à toa? Aí não tem jeito. Não tem jeito. Era tipo assim. Ah, não sai para procurar emprego. Ia lá no centro da cidade procurar um emprego, tinha uma vaga lá, chega lá, tinha uma fila de mais de 100 pessoas para uma vaga só. Eu falei, eu não tinha tanta fé para isso não. Eu não tinha essa fé. Eu tinha amigos que até conseguia, mas eu, se tivesse ninguém, eu já não ia acreditando muito. Então, assim, é triste. Como existem pessoas que, muitas vezes, sem motivo algum, repelem as outras. E esse negócio de mau humor, isso contagia. Daqui a pouco está todo mundo perto de mal-humorado, de mau humor. Mas Jesus, ele é nosso exemplo, ele é nosso modelo. Alguém consegue imaginar Jesus, quando caminhou aqui nesse planeta, de mal com a vida? Alguém consegue imaginar isso? Nem a mente mais criativa. É tão surpreendente que nos momentos difíceis da vida de Jesus, nos choca, nos chama a atenção. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Porque não era normal ver Jesus triste. Não era normal ver Jesus chorando. Ele chorou quando entrou na Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e olhou para aquela cidade. Ele chorou. Lá no Getsemane, a alma dele estava aflita. Mas Jesus era a própria expressão de Deus, do que é o amor, do que é a alegria, do que era a paz. Desde vinha meus pequeninos. Jesus gostava de estar junto com as crianças. Gente mal-humorada gosta de criança? Passa longe. Tem uns que nem filho quer ter. Tem uns que falam assim, eu não tenho filho para não aguentar a criança, vou ficar aguentando o filho dos outros. Ainda fala assim ainda. E pior que as crianças vai e senta no colo, vai em cima certinho de quem não gosta. É impressionante, né? É Deus mesmo que usa as crianças mesmo para ver se desperta algumas pessoas. E Jesus, ele sempre está no meio do povo. Gente mal-humorada gosta de ficar o quê? Sozinho. Jesus se recolheu em alguns momentos o quê? Para orar, para conversar com o Pai. Mas quando não estava com o Pai, ele estava com seus discípulos. Quando não estava com os discípulos, estava no meio do povão. Ele gostava desse negócio. Seu primeiro milagre foi onde? Numa festa de casamento. Convidar Jesus. Cara, imagina, cara. Os discípulos estão lá, Jesus ensinando os discípulos, daqui a pouco chega, ó. Jesus, mandar esse convite aqui, ó. Casamento aí. Traje a rigor. Dia tal, hora tal. Conto contigo. Os discípulos iam ficar escandalizados. Como assim? A gente está salvando o mundo, a gente está fazendo o plano de Deus. A gente vai em casamento. Mas Jesus era esse homem simples que estava sempre o quê? No meio do povo. E sempre o quê? Fazendo a diferença. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sou cristão, eu sou crente, então eu não posso ficar andando com os pecadores. Isso é desculpa. Você não pode se juntar para fazer coisa errada. Porque aí é formação de quadrilha, da cadeia. Agora a gente tem que estar no meio do povo. A Bíblia diz o quê? Que sois o quê? A luz do mundo. O que adianta ter um monte de luz aqui? Só se for para cegar uma outra que
o mundo precisa ver a luz do Senhor. E quem é a luz de Cristo nesse mundo? São os filhos. São aqueles que Ele escolheu. Para o quê? Ser luz. E para o quê? Ser sal. Para temperar. Agora, se o sal ficar dentro do salheiro, um monte de sal, bonitinho, tudo branquinho. Ou tudo rosinha, que agora tem um sal rosinha também. Ou tudo pretinho, que tem um sal do Mediterrâneo agora. Tem uns que pinta e vende no Mercado Livre dizendo que é de tal lugar. É tudo mentira. Inclusive, esses corantes dão até câncer. É tão bonitinho, ó, tudo igualzinho, tudo branquinho. Não. Jesus mandou que a gente ir por todo mundo. E anunciar esse evangelho, sendo luz, sendo sal, sendo uma pessoa agradável, sendo uma pessoa acolhedora. Tem gente que não gosta de receber ninguém em casa. Apaga a luz. Finge que não está ouvindo, que a pessoa desiste. É estranho. Um aniversário da família, do pai, da mãe, do tio, não quer ir. É chato mesmo. Eu não gosto de ir, mas nunca deixei de ir, porque é importante estar com as pessoas. Os solteiros talvez não saibam disso. Mas não quero assustar, não. É bom casar, tá? Mas quando a gente casa, a gente descobre que a maioria das coisas que a gente faz não é porque a gente gosta, não. Na verdade, o que a gente menos faz depois que casa é o que gosta. Mas vale a pena, tá? Vale a pena, é muito bom. Porque, na verdade, não é só a vida de casado, não. É vida adulta. E quanto mais cedo a gente mostrar para os nossos filhos de que a vida não é da forma que eles querem, que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, menos o quê? Eles vão se frustrar. Agora deixa a criança fazer o que quer, pegar o que quer, levantar na hora que quer, comer o que quer. Aí o que vai acontecer? Quando ficar adulto, vai querer repetir o mesmo comportamento. E o patrão vai aceitar esse comportamento? Não vai aceitar. E essa criança provavelmente vai ser um adulto infeliz. Por quê? Porque não foi ensinada para ela que a gente não faz só o que a gente quer. Não é verdade? Baseado nesse pressuposto de que Deus quer que nós sejamos felizes, que o plano de Deus é fazer você feliz, eu pergunto, o que é felicidade? Pergunta complexa, né? Pergunta abrangente. Pode-se ter muitas respostas. O que é felicidade? Freud, por exemplo, ele diz o quê? Que a felicidade é a busca de realizações através do prazer. Ou seja, é o prazer da carne, que ele gosta de chamar do libido. Ou seja, fazer tudo aquilo que te dá prazer. Mas não é só fazer aquilo que dá prazer. O prazer não está no prazer em si, mas está na busca, na dificuldade de se atingir o prazer. Ou seja, o cara que quer lá ficar com a menina, que no mundo é muito comum. Na igreja isso não acontece não, não é verdade? Amém? Eu sei porque eu fui adolescente, fui jovem, nunca fiquei com ninguém. Namorei 3 meninas e na quarta Deus viu que eu não estava escolhendo direito e escolheu por mim e resolveu o problema. Porque a verdade é que a maioria dos homens não escolhe ninguém, é escolhido. E pessoas têm, alguns homens têm essa coisa de eu escolhi fulano, escolheu nada, logo que você é bobo. Ela que te escolheu. E tem algumas que escolhe contra a vontade. Tipo assim, ó, fulano, estamos namorando, tá? O quê? Passa um tempo, fulano, estamos noivo. Vai assim na pura pressão mesmo. Conheço um monte de casais assim, alguns deram muito certo. Porque a verdade é que tem uns homens que são tão devagar, que se alguém não dá um empurrão inteiro, não anda não. É complicado. Tem uma geração aí que é muito devagar. Já segundo a psicologia positiva, a felicidade é quando os pensamentos positivos superam os negativos.
Ou seja, tem muito a ver com como a gente encara a vida, como a gente reflete as coisas que acontecem. Então, se você acumular mais pensamentos positivos que negativos, você vai ser feliz. Agora, segundo o materialismo, que é o conceito mais comum, a felicidade ela está associada ao quê? Ao poder. Está associada a ter, conquistar e exibir. O cara não quer ter o melhor carro. Ele tem que mostrar para todo mundo que tem o melhor carro. Ah, vou comprar o relógio Rolex de ouro puro lá. Custa 2 milhões o relógio. Nem sei se existe algum relógio, deve ter. Que custe 2 milhões. Se eu tenho um relógio que vale 2 milhões, eu guardo ele no cofre dentro do banco. Nem em casa deixo. Mas o objetivo não é ter o relógio apenas. É o quê? É exibir, é mostrar que tem o relógio. Então, o materialismo está muito associado a você o quê? A exibir. Você tem que mostrar. Porque nós somos muito guiados pelo que nossos olhos veem. Não é verdade? Surge aí uma inovação tecnológica. Agora tem um tênis que corta, enquanto você caminha, ele corta onde teu pé, lixa, tira todas as células mortas, hidrata teu pé. É um tênis pedicure. Tem pessoas que já viveram 80 anos da vida tão felizes, tão tranquilas, mas um dia ela viu alguém com um tênis desse. O que vai acontecer? Essa pessoa vai se tornar infeliz. Por quê? Porque ela não tem um tênis pedicure. E assim somos nós. Nós estamos bem, estamos tranquilos, até que no belo dia nós vemos algo, um relógio, um celular, um cordão, qualquer outra besteira. Fulano tem, ciclano tem, eu não tenho. Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Eu quero morrer. Aí já é mais para adolescente. Adolescente que gosta dessas coisas de tudo. Quero morrer. Mas tem muito adulto que é assim também. Não é só adolescente, não. Tudo é o extremo. Tudo é 880. Mãe, posso comer isso? Agora não. Depois do almoço pode. Ah, eu sou muito feliz, eu queria não ter mãe, eu queria morrer, minha vida não tem sentido. Ou seja, se não for na hora, não serve mais. É arriscado depois do almoço chegar, toma? Não quero mais não. É arriscado ainda. Se fosse no meu caso, quando eu era criança, ia apanhar 2 vezes. Ia apanhar quando falasse a primeira e ia apanhar a segunda quando dissesse que não queria. Porque na minha época, se eu não olhasse o que eu estiver falando, já apanhava só porque não olhou enquanto falava. Então, assim, o que estão fazendo com as crianças? É algo assim, surreal. Segundo o pai dos burros, quem é o pai dos burros? É o dicionário, mas eu gosto do Micaedes. A felicidade é um estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Alegria, contentamento, fortúnio, júbilo. Acontecimento ou situação feliz ou alegre. Sorte, sucesso, ventura. Mas o que a Bíblia fala sobre felicidade? E hoje nós vamos fazer aqui uma breve exposição de Mateus 5, do versículo 1 ao 12. No mais belo e conhecido sermão já feito na história da humanidade. O Sermão da Montanha. Mas antes de iniciarmos o texto, temos que fazer aqui um exercício rápido. Repita comigo. Bem-aventurado. Feliz. Bem-aventurado. Feliz. Bem-aventurança. Felicidade. Bem-aventurança. Felicidade. Que esse povo, esses crentes, são um povo esquisito. Eles falam de negócio assim que eu não entendo nada. Tem gente que já está há 20 anos nesse negócio de crente e ainda não entende um monte de coisa que diz a Bíblia. Ah, que o ímpio, o que é ímpio? Ímpio é quem faz as obras da impiedade. Ou seja, na verdade, todo aquele que não segue os mandamentos de Deus, a Bíblia chama de ímpio, de iníquo.
Então, quando alguém fala assim, bem-aventurado, está dizendo o quê? Feliz. Quando alguém fala, eu amo as bem-aventuranças, está dizendo o quê? Eu amo a felicidade. Inclusive, algumas Bíblias, onde está escrito bem-aventurado, na maioria está escrito feliz, porque o significado é o mesmo. Vendo Jesus as multidões, coloca na Almeida, Nara, revista e atualizada. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Palavras lindas, palavras profundas, que inspiram os escritores, os filósofos de todas as épocas. Mas a verdade é que, muitas vezes, nos frustram. Porque muitas vezes nós lemos verdades na Bíblia. E a gente deseja que aquilo aconteça em nossas vidas. E às vezes há um choque no nosso coração com coisas que parece que são o oposto daquilo que a gente enxerga na Bíblia. Por que isso acontece, pastor Adeno? Por que às vezes parece que a minha vida é o oposto da Bíblia? Não acontece nada que está escrito na Bíblia. Existem sim, muitas respostas para essa pergunta. Mas uma delas é que provavelmente você não está lendo a Bíblia inteira. Existem muitas outras coisas importantes a serem lidas. Mas, quanto ao sermão da montanha, nós temos que primeiro entender a quem Jesus estava direcionando esse sermão. As pessoas vão dizer, para o mundo inteiro. Talvez tenha sido o sermão que tinha o maior público. Tinha ali milhares de pessoas acompanhando Jesus. Não é verdade? Será que tem alguma coisa que eu não li? Tem alguma coisa na sua Bíblia que não tem na minha? Mas quando a gente pega lá no primeiro versículo, Jesus disse o quê? Jesus se assentou e se aproximou o quê? Dos seus discípulos. Seus discípulos o quê? Sentaram ali à volta de Jesus. E começou o quê? Ensiná-los. A quem Jesus estava ensinando? A multidão que estava em volta? Ou os discípulos que estavam ali? O ensinamento era para os discípulos. Não quer dizer que a multidão não pudesse ouvir, aprender e aplicar. Nós temos aqui nosso seminário pela manhã e a gente grava o áudio das aulas, que é até para facilitar na hora da prova. Então os professores que falam 1h30 e diz que vai cair tudo na prova. 1h30 em cada aula. São 5 a 6 aulas de cada matéria. Imagina, que desespero. Então, ouve-se o áudio. Mas, muitas vezes, alguém pega esse áudio e envia para uma outra pessoa. Olha essa lição aqui, lá do meu seminário. Eu, por exemplo, estou dando aula sobre as alianças, sobre a graça de Deus. Tem sido muito proveitoso. Aí essa pessoa que vai receber essa aula, ela vai ser abençoada. Ela pode aprender ali, pode acompanhar, mas essa aula foi direcionada a ela? Não. Foi direcionada aqui ao aluno. É um conhecimento exclusivo, pertencente só àquele grupo específico? A saber, os discípulos? Não. Da mesma forma que eu citei aqui Freud, sem ser psicanalista e muito menos psicólogo.
Porque o conhecimento não pertence a ninguém. O conhecimento está aí, para ser falado, para ser ensinado, para ser aprendido. Claro que se a pessoa não tem entendimento, ela corre sério risco de falar besteira, né? Falar o contrário do princípio. Mas a verdade é que o Sermão da Montanha foi para os discípulos. Jesus estava o quê? Treinando 12 homens, para que quando ele partisse, a partir desses 12 homens, se construísse uma igreja. E o povo? E o povo era abençoado. Porque, apesar da missão principal de Jesus fosse salvar o mundo, entregar a sua vida, mas ele veio o quê? Para pôr em liberdade os aprisionados, para libertar os oprimidos, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para fazer os coxos andarem, para ressuscitar mortos. Ele veio para cumprir toda a profecia. Qual profecia? Toda, porque a Bíblia toda é a profecia. Mas são centenas de profecias que falam sobre o ministério de Jesus. E todas elas já se cumpriram e existem outras que ainda vão se cumprir. Mas a verdade é que, quando a gente olha o texto, muitas vezes nos assombramos. Por que que isso não acontece na minha vida? Por que que eu estou infeliz se a Bíblia diz que eu sou bem-aventurado, se eu sou feliz? E tem uma galera aí que nada contra. Uma galera aí positivista, que diz o quê? Ser feliz não é um estado de espírito. Ser feliz é uma opção. Então você vai optar por ser feliz e vai ser feliz. Vai nada. Você acha que eu estou sem um centavo no bolso? Eu vou falar, não, eu tenho dinheiro no bolso, vai aparecer dinheiro no meu bolso? Se pensamento positivo materializasse alguma coisa, eu seria bilionário, porque eu tenho uma mente muito criativa e sempre penso e imagino as coisas mais impossíveis, inacreditáveis. Nunca aconteceu quase nenhuma. Alguma outra coisa, às vezes, Deus surpreende. Mas a maioria não. Porque a gente sempre quer o quê? A coisa extraordinária. A gente nunca quer o simples. E às vezes, quando chega o simples, a gente não quer aceitar. Por quê? Não, mas tinha que ser daquele jeito. Eu pedi um carro, mas não pode alguém chegar e toma a chave. Não, tem que fazer uma festa, tem que fazer uma cerimônia, tem que chamar as famílias, tem que mostrar, tem que tirar foto, tem que postar a entrega da chave. Não pode simplesmente, sem ninguém ver. Não é assim. Por quê? Porque as pessoas o quê? Criam o quê? Modelos. Tem que ser desse jeito. Para eu ser feliz, tem que ser assim, tem que acontecer assim. E a gente começa a criar barreiras, obstáculos o quê? Para a felicidade. E Jesus aqui veio o quê? Nos ensinar princípios. Porque a felicidade não é um caminho, porque existem vários caminhos. Existem várias etapas. Assim como nossa vida nesta terra, assim como nossa vida cristã, é uma jornada. E essa jornada ela é feita de um dia após o outro. É feita de uma decisão após a outra. A verdade é que a gente toma um monte de decisão ruim. E a gente vai se especializando cada vez mais nisso. Se esse negócio de tomar decisão ruim desse dinheiro, nós estaremos todos ricos. Porque como a gente toma decisão ruim? Ó, não come isso que vai te fazer mal. O que a gente faz? Vai lá e come. A semana mesmo, quase que eu tive encontro face a face com Jesus. Passei mal, sozinho, estava no shopping. Tomei um negócio que não podia tomar com açúcar, comi uma carne um pouco gordurosa que não podia comer. E como estava com a garganta ruim, já estava tomando remédio para garganta ruim, comecei a passar mal, me senti dentro de um texto bíblico, vendo diante de Jesus, aquele cego que Jesus falou, está enxergando? Não, estou vendo todo mundo como se fosse árvore. Era eu, vendo todo mundo como árvore. Daqui a pouco todo mundo não estava mais colorido, estava um sépia assim, uma cor assim mais antiga assim, todo mundo estava nos anos 60. Daqui a pouco atrasou um pouquinho mais, tudo preto e branco. Daqui a pouco ficou escuro. Nisso eu tentei andar até o banheiro, no meio do caminho vi que não ia conseguir, aí parei. Na entrada do banheiro encostei numa coluna e de repente começou a ficar tudo escuro.
E eu ficava forçando os olhos assim para tentar enxergar, eu via só o vulto das pessoas passando. E o som ambiente, o som estava ouvindo bem, o ouvido estava bem. Se eu morresse naquele dia, eu ia morrer ouvindo muito bem, que eu estava ouvindo tudo. E daqui a pouco começou a ficar escurecendo, daqui a pouco tudo embaçado, e daqui a pouco eu olhava e já não enxergava mais nada. E quando passou um homem com... E ele passou bem perto, porque eu estiquei o braço e consegui segurar no braço dele. E quando ele virou, eu falei, ó, chama o segurança que eu estou passando mal. E nisso minhas pernas já estavam já dobrando. E eu pedindo a Deus, Deus, não deixa eu desmaiar, não deixa eu desmaiar. Porque eu estava preocupado que alguém pudesse roubar meu celular, alguém pudesse roubar minha carteira. Não estava nem preocupado que ia morrer ou não. Porque a gente só pensa coisa que não interessa. Na hora que você tem que estar preocupado com a vida, você vai pensar, não vou ter comida para o gato. Não é assim? O cara está te roubando lá, carro apontado, caramba, esqueci de botar comida para o gato. Espera um pouquinho, assaltante, que eu tenho que voltar em casa correndo, que eu não botei a comida para o gato. E a gente é assim. A gente pensa nas coisas mais sem sentido. E daqui a pouco, comecei a sentir um frio muito grande, E quando eu vi o rapaz falando com segurança, porque eles achavam que eu estava desmaiado. Aí chegou o segurança, trouxe uma cadeira, eu sentei, e eles conversavam como se eu não estivesse dormindo, que eu fechei o olho, porque eu não enxergava nada, não adiantava ficar com o olho aberto, mas eu ouvia. Cara, olha como é que ele está gelado. E realmente eu tremia. Eu lembro quando eu era mais novo, eu trabalhei dentro de um freezer de menos de 20 graus negativos e eu estava sentindo mais frio do que nesse dia do freezer de 20 graus negativos. E eu pedindo, Deus, não deixe. Todas as energias do meu ser era para me manter acordado. E realmente estava muito gelado. E o rapaz não sabia, provavelmente, os primeiros socorros, já tinham chamado os bombeiros do shopping, porque você nunca fala para a pessoa que está morrendo, que ela está morrendo. Nunca fala para a pessoa que tem um osso aparecendo, que o osso está aparecendo. Você nunca fala para a pessoa que está sangrando. E ele falou para o outro, olha como os lábios dele estão roxos. Assustado. Aí eu não tinha como expressar nada, mas eu registrado, meus lábios estão roxos. Aí quando chegou os dois bombeiros, com a cadeira de roda, graças a Deus que eu não dependia desse socorro para sobreviver, porque eu teria morrido, com certeza, que demorou mais de 5 minutos. Aí eu senti que voltou um pouco a força, eu abri os olhos assim, comecei a enxergar as pessoas um pouco, mas para não gastar energia, né, para não dar sopa azar, vou manter com o olho fechado. Sentei na cadeira de roda, fui levado. Até lá, atravessei o shopping inteiro naquela cadeira de roda. No meio do caminho tentaram me expulsar da cadeira de roda, que uma pessoa passou mal na loja da Claro, caiu, bateu a cabeça lá. Tira esse rapaz da cadeira de roda e socorre isso aqui. Ele falou, não, vou buscar outra cadeira de roda. Aí eu tinha aberto o olho um pouquinho só para ver como é que estava, fechei na hora. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E a verdade, quando chegou lá na sala, lá, tiraram a minha pressão e eu já estava bem melhor eu já senti que eu tinha energia até para ficar em pé. Não levantei para não dar sopa para azar. Aí tiraram a minha pressão estava 8/4. Ou seja, como eu já tinha melhorado, então provavelmente deveria estar bem mais baixo do que isso. E a verdade é que Deus ama muito a Débora mesmo. Por amor a Débora, Deus não me levou. Porque assim, ela não ia aguentar 10 minutos sem mim. Essa mulher não ia aguentar viver 10 minutos sem mim. É assim mesmo. Desse jeito. Deus é muito bom. Deus ama muito a Débora. Tenha essa certeza. Muitas das vezes nós nos apoiamos ao quê? A acontecimentos, a planos, a objetivos o quê? Para o quê? Traçar aquilo que nós chamamos de felicidade. E quando Jesus ele vem aqui o quê? Nos mostrando o quê? Qualidades de quem é feliz. Não vou ler todos os versículos, mas é uma reflexão que eu quero trazer hoje. Será que realmente temos sido humildes de espírito? Será que realmente temos sido mansos? Certa vez Jesus falou assim, aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração. E como nós fazemos? Alguém está com uma pedra, a gente não retribui a pedra, retribui 5, não é assim? As 5 pedras de Davi, vai, as 5. E às vezes a gente olha o texto bíblico e diz assim, o que está acontecendo? Porque tem um monte de gente chorando que não está sendo consolada. Eu mesmo tenho chorado e não estou sendo consolado. Tem alguma coisa errada com esse texto. Eu não estou herdando terra nenhuma. Eu não estou sendo farto de nada. Muitas vezes nós nos encontramos nessa posição. Não é verdade? Bem-aventurado quem tem o quê? Fome e sede de justiça. Porque eles serão fartos. E a verdade é que um monte de gente que tem fome e sede de justiça está ficando farto, né? Farto de dívida, farto de problema, SPC, Serasa, não é verdade? Tem um monte de gente que é mansa e está herdando nada. Mora de aluguel até hoje. O problema é com o texto bíblico? Não. O problema é o que te define como felicidade. O que te define? O que a gente quer? Porque a verdade é que a gente está sempre buscando alguma coisa, para que essa coisa nos traga o quê? Algum tipo de contentamento, alguma satisfação. E a gente vai colocando metas. Eu lembro que na minha adolescência eu era muito infeliz. Eu falava, Deus, eu só posso ser feliz no dia que tu me der uma namorada. Aí Deus me deu. Deu umas 3 meio caidinhas primeiro, mas depois me deu uma boa, legal, top. Aí depois, Deus, eu estou infeliz. Porque no dia que a gente alcança aquilo que a gente quis, aquilo que a gente tem como meta, aquilo que a gente propôs, no dia exato que a gente alcançar, a gente vai ter alguns segundos de alegria, porque atingiu o objetivo, e a partir daquele momento a gente vai se tornar o quê? Infeliz novamente. Porque precisa agora atingir uma nova meta, alcançar um novo alvo. Não, eu não tenho um emprego. Como é que eu posso ser feliz se eu não tenho emprego? E arrumei um serviço aqui, outro ali. Deus, estou infeliz, porque esses empregos são muito ruins. Aí fiquei desempregado de novo. Deus, estou infeliz. Aí Deus vai lá, abençoa, passa no concurso público. Sonho de quase todos os brasileiros. Deus, estou infeliz que eu estou trabalhando muito longe de casa. E assim. Deus, estou infeliz porque eu não estou tendo oportunidade no trabalho. Eu trabalho mais do que o outro, e o outro é promovido, eu não sou, eu estou infeliz. Aí passa 5 anos, consigo trabalhar pertinho de casa. Fica feliz? Não. Continua infeliz. Deus, eu estou infeliz porque eu não tenho um filho. Aí Deus vai o quê? Manda o filho. Deus, eu estou infeliz porque como é que eu vou sustentar um filho? Porque eu ganho muito pouco. Aí Deus vai, abençoa, eu sou promovido. Deus, agora eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Não sobra tempo para passar com meu filho. A gente sempre o quê? Vai botando mais um alvo. Deus, eu estou infeliz, sabe por quê? Porque me falaram que eu nunca vou ser gerente, que eu nunca vou ser chefe, que eu não sirvo, que eu não presto, porque eu sou isso, porque aquilo, porque eu estudei em colégio público, porque eu não faço isso, que eu não faço aquilo. Aí vai lá chorar com o Senhor. Assim, Deus não abençoou para provar o ponto dele de que eu estava errado. Não, Deus abençoou porque ia abençoar mesmo. Deus não fica de birrinha, de pirracinha, igual às vezes um pai e uma mãe faz. Come logo, sabe que vai fazer mal, vai passar mal, vai dar trabalho depois, mas às vezes deixa porque enjoou. Deus não é assim não. Mas, resumindo a história, não, Deus, eu quero atingir um cargo de excelência, eu quero ser gerente do Banco do Brasil. Batalhei pra caramba, consegui. E não foi um gerente qualquer, foi um gerente exclusivo, só de pessoal que tem dinheiro, porque gente que ficava em agência era um gerente de quinta categoria. Eu era a gente que ficava lá no escritório, lá, executivo.
Ah, Deus, no dia que tiver o emprego, o salário dos sonhos, isso não vai te fazer feliz. Isso não vai trazer felicidade, porque não trouxe para mim. Ah, Deus, você que é um ingrato, infeliz, que reclama de tudo. Não, porque sempre vai ter algo mais a ser conquistado. Porque existe um buraco. Existe um vazio dentro de cada um de nós. Um vazio que se iniciou lá no início da humanidade. No dia em que Adão e Eva pecaram contra Deus. E o pecado e o mal entrou nesse mundo. E esse vazio era a presença de Deus na vida deles. Porque diariamente Deus ia até o jardim se relacionar com Adão. E aquele buraco na alma de Adão se replicou e se replica em todos os homens, em todas as almas viventes. Não há nada neste mundo, não há nada que possa acontecer, nada que você possa ganhar, nada que você possa comprar, nada que você possa conquistar, que venha preencher esse vazio que há dentro de você. Eu conheço pessoas que realizou o sonho da vida, de ter o emprego dos sonhos, de ter o casamento dos sonhos, de ter o carro dos sonhos, de ter tudo aquilo que sonhou. E tem a vida destruída do mesmo jeito. E a gente fica sempre dizendo, Deus, se acontecer isso, eu vou fazer diferente, eu vou ser feliz, eu vou te servir. E a gente sempre o quê? Desculpa. Vou começar a fazer quando acontecer isso. É verdade que a gente nunca vai começar, porque a gente está sempre fugindo. E a proposta de Jesus é o quê? Aprender com Ele. Aprender que qualidade que vai nos trazer o quê? Paz, alegria e felicidade. Ser manso. Quantas vezes entramos em discussões e criamos inimizade, criamos problemas e temos o quê? Prejuízos por causa de uma discussão sem sentido. No versículo 13, tem algo que na teologia nós chamamos de chave hermenêutica, ou seja, que explica um pouco mais o texto. Um dia talvez eu explique mais profundamente o sermão da montanha. Mas diz assim, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Galardão é recompensa, é prêmio. E nós vamos ver isso acontecendo após esta vida. Não que Deus não nos presenteie nessa vida. Deus nos presenteia muito. Mas o galardão é algo que a gente vai receber após essa vida. Então, o Sermão do Monte, além de ser uma lição prática da nossa vida diária, cotidiana, como a gente deve se comportar, sendo uma pessoa pacífica, sendo uma pessoa alegre, sendo uma pessoa mansa, sendo uma pessoa que tem um espírito humilde, que vai nos trazer felicidade. Porque tem pessoas que conquistam um monte de coisa, mas são tão prepotentes, são tão arrogantes, são tão chatas, que não tem ninguém para compartilhar suas alegrias. Pessoas que estão se formando nas melhores faculdades e não tem uma pessoa para estar lá, para entregar o diploma. Pessoas que estão conquistando o mundo, mas estão perdendo a sua alma. Porque não é ter, é ser, é pertencer. Quando acontece uma coisa boa, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Contar para alguém que a gente ama, alguém que é importante, ou alguém que a gente quer irritar, né? Alguém que a gente joga na cara. Às vezes acontece. Aquela falsa amiga, aquele falso amigo. Você não sabe o que aconteceu, o quê? Fui promovido. Parabéns nada. Tinha que ter sido eu. E é algo natural. Da natureza humana e pecaminosa do homem. O time ganhou o campeonato. Em vez de ele celebrar a conquista dele, sabe o que mais dá prazer para ele? Tripudiar do que perdeu. Mas às vezes o que perdeu, nem perdeu nesse jogo, ele nem participou desse jogo. Mas como é um adversário, então ele vai ligar para outro cara que está dormindo, que talvez nem esteja vendo o jogo, para dizer, meu time ganhou. E o teu time é ruim, porque nem na final chegou. E assim é o ser humano.
Ele não é só ter, não é só ganhar. Tem que humilhar o outro. Tem que ver o outro quebrar a cara. E quando a gente pega certas verdades bíblicas, os humilhados serão exaltados. Poxa vida, tem gente aí que está furando fila, que está sendo exaltado toda hora, porque é só humilhação, é assim mesmo. Mas não tem entendido o quê? O princípio bíblico. E quando nós começamos a entender o propósito de Deus, que a felicidade que Deus tem para nós, não tem nada a ver com o que nós estamos passando, não tem nada a ver com o que está acontecendo na nossa vida, não tem nada a ver com aquilo que possuímos ou achamos que precisamos, porque muitas vezes nós nem precisamos. É uma ilusão. A felicidade é um estado de espírito. É algo que diariamente nós temos que exercitar. É algo que nós temos que nos esforçar. O salmista, Davi, ele entendia um pouco disso. E ele chegava, muitas das vezes, conversar com ele mesmo, ele conversava com a própria alma. Ele não é esquizofrênico, não. Ele diz, poxa vida, minha alma, por que estás tão triste? Por que tu está assim, minha alma? Por que, coração, você está desse jeito? Por que eu estou triste? Quantas vezes nós nos pegamos parados, chateados, tristes, e alguém chega, o que aconteceu? Nada. Então por que você está triste? Por que você está chateado? Não sei, mas de repente bateu uma tristeza, bateu uma vontade de chorar, uma vontade de morrer, uma vontade de não acontecer mais nada, minha vida está tão ruim. E quantas pessoas dariam tudo para ter a vida que você tem, para ter a família que você tem? E nós sempre reclamando, sempre revoltados. E esse versículo que fala de galardão, ele nos aponta que o sermão da montanha é um sermão profético. Que ainda que seja verdade, ensinamentos práticos, diários, a serem executados, fala sobre um povo, fala sobre homens e mulheres, em que receberam essa mensagem, que receberam o Filho de Deus. Quem são essas pessoas, pastor Adriano? Todos aqueles que creram, receberam o direito de quê? De serem chamados filhos de Deus. Quem são eles? Aqueles que creem no seu nome. Esses sim, esses mansos sim, herdarão a terra. Mas infelizmente, do mesmo jeito que existe essa teologia da infelicidade, da desgraça, que diz que você tem que sofrer, do outro lado existe também uma teologia da supergraça, de que tudo tem que dar certo. Se você é cristão, você tem que ser rico, você tem que ser empresário, você tem que ter vários carros na garagem, tudo tem que acontecer de bom na sua vida. E muitas pessoas estão se iludindo e baseando o quê? O seu caminho, a sua jornada para a felicidade através de alcançar coisas, de alcançar posições. Mas essas promessas, elas não são para essa vida. Essas específicas de herdar a terra, verão a Deus, serão fartos. Porque um dia, Deus falou para Abraão, Abraão, olha para baixo, olha para essa terra que você está pisando. Eis que eu te dou perpetuamente. Perpetuamente é 10 anos, é 100 anos, é 1000 anos? Não, é para sempre. Mas Abraão morreu. Deus mentiu? Não. Porque era uma palavra profética para o tempo do fim. Assim como os mansos vão herdar a terra. Porque essa terra, ela vai ser herdada. Nós cantamos as canções. Que o leão, aquele que ruge, aquele que virá, para reger as nações, para reger esta terra, para governar. Abraão vai herdar a terra. Todos aqueles que são filhos de Abraão, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus, herdarão a terra.
E a Bíblia diz o quê? Que bem-aventurado, ou seja, feliz é todo aquele que faz parte da promessa. Sabe que promessa é essa? A ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição. Porque todos que fizerem parte dessa ressurreição receberão um galardão. Sabe que galardão é esse? Reinarão com Cristo. Serão reis e sacerdotes. Reinarão com Cristo 1000 anos. Mas tem um monte de gente que está querendo reinar hoje. Eu nasci para ser a cabeça, não para ser cauda. Não. Você nasceu para ser feliz e para ser a expressão da glória de Deus. Se você está desempregado, seja um desempregado feliz. Se você está empregado, mal empregado, seja um mal empregado feliz. Se você está bem empregado, seja um bem empregado feliz. Porque a tua felicidade não está no emprego, não está na sua conta bancária, não está naquilo que você pode comprar, ou naquilo que você pode fazer, ou na autoridade que você tem, em quem você pode mandar ou desmandar. A felicidade é algo que está à porta. Jesus, de certa forma, disse: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir essa porta, eu entrarei e terei comunhão com Ele. Essa é a proposta do Evangelho. É nos fazer feliz. É nos ensinar que para a gente atingir a felicidade, o contentamento, a gente não precisa de coisa, a gente não precisa de conquista, a gente não precisa de meta, a gente não precisa de alvo, a gente precisa simplesmente aceitar e entender que nós não somos uma pessoa qualquer, uma pessoa que apareceu do nada, um simples acaso do universo. Não, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Deus me fez, Deus me ama, Deus faz questão da minha vida, Deus tem um plano na minha vida, Deus quer me fazer feliz, Deus quer trazer os meus sonhos à realidade. E todos aqueles que um dia teve os seus sonhos perdidos em Deus, Deus deu um sonho maior, Deus deu um sonho melhor, que talvez Deus não realize teu sonho, mas Ele vai fazer algo maior, Ele vai fazer algo melhor, vai fazer algo mais profundo, vai fazer algo que vai reverberar as gerações, porque a bênção de Deus, ela não é só para a tua vida, ela é para toda a sua descendência. E se você for obediente, e se você for feliz, e se você honrar o nome do Senhor, o Senhor diz que você vai ser feliz, a sua família vai ser feliz, os seus filhos vão ser felizes, os seus netos vão ser felizes, porque tudo aquilo que eles fizerem terão a bênção do Senhor. Essa é a promessa de Deus. E eu pergunto para vocês esta noite: por que ainda estão inquietas as vossas almas? Por que estão inquietos? Por que estão tão agitados? Por que estão tão preocupados com o dia de amanhã? Será que Deus não deu hoje o alimento? Será que Deus não deu hoje o sustento? Pessoas que têm se lamentado, pessoas que têm reclamado com Deus, que estão infelizes porque aconteceu isso ou deixou de acontecer aquilo na sua vida. E Deus te fala: lembra aquela época em que tua vida estava arrebentada, você estava cheio de problemas, você estava cheio de dificuldade, como você era feliz naquela época? Por que hoje você está bem melhor do que antes, e hoje você anda infeliz, você anda reclamando, você anda de mal com tudo? Curve sua cabeça. Quero orar pela tua vida. Tem pessoas que até desistiram. Isso não é para mim. Esse negócio não é para mim. É tudo muito complicado para mim. Eu tentei, eu me esforcei, mas não deu certo. Eu não consegui. Pessoas que estão desanimadas, pessoas que deixaram de acreditar. E eu quero dizer para você esta noite, meu irmão, no dia que você deixou de acreditar, nesse dia você começou a ficar infeliz. Deus lembra desse dia em que você falou que para você não dava mais. Esse dia que você falou que para você não dava mais para continuar, não dá mais para prosseguir. Pessoas que têm se lamentado.
Deus, Ele te diz esta noite: eu tenho um novo cântico para colocar em seus lábios. Eu tenho uma nova alegria para aquecer o seu coração. Eu tenho uma nova experiência para a tua vida. Eu tenho um novo sonho para ser vivido. Eu tenho um novo objetivo para ser alcançado. Eu tenho uma nova meta para ser cumprida. Mas é necessário que hoje haja um posicionamento. Chega de se desculpar. Chega de dizer: não tem jeito. Chega de curtir a tristeza. A palavra de Deus, ela é mais profunda. E ela alcança onde as minhas palavras não alcançam. E tem pessoas aqui que Deus está tratando de uma forma muito pessoal. Sexta-feira Deus botou uma palavra no meu coração. E Ele disse o seguinte: assim diz o Senhor: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Pessoas que um dia abriram o coração e se entregaram para Cristo, mas que em algum momento esfriaram, em algum momento desanimaram, em algum momento seguiram por outros caminhos distantes. E o Senhor essa noite diz: vem, volta de onde caíste, porque eu ainda te amo. Eu ainda não desisti de você. Eu ainda não esqueci de você. Eu não esqueci de momento que passamos juntos. E aquela felicidade que você sentiu, ela pode voltar. E tem mais, muito mais. Tem pessoas aqui que estão se dizendo: mas eu não me desviei. Eu continuo até mesmo fazendo a obra de Deus. Aleluia. E o Senhor te diz: a tua motivação mudou. Você tem feito muito, mas tem feito por obrigação. Tem feito por status, tem feito por vários outros motivos, mas não tem feito por amor a mim. Porque quando ninguém está olhando, você não faz. Você não dá mais valor para a minha casa. Você não dá mais valor para estar na minha casa. Você diz que me ama, mas não ama estar na minha presença. Você diz que me ama, mas não ama estar na minha casa. Você diz que me ama, mas eu não vejo você de mãos levantadas e não te vejo abrir os lábios e entoar louvores para mim. Tem pessoas que Deus selecionou como obreiros, como trabalhadores, como adoradores. E o Senhor tem dito: adoradores aqui hoje, por que não tem mais me adorado? Por que não me adora mais como outrora? Saiba que não existe nada na sua vida, não existe nenhuma realização, não existe nada que possa acontecer na tua vida que vai te trazer contentamento, porque você nasceu para me adorar. Você nasceu para adorar o meu nome. Eu tenho prazer na tua adoração. Eu tenho prazer no teu louvor. Eu sou um Deus que habita em pessoas, mas eu sou um Deus também que habita em meio a louvores. Não somente louvores de lábios, mas louvores de coração. Louvores de quem vive. Lembra daqueles anos tão difíceis que você passou? Quanto você chorava, quanto doía, mas ainda assim você abria os lábios, você me adorava,
você me buscava e eu tinha prazer na tua vida, diz o Senhor. Você não tinha nada, mas você era tão feliz, você era tão completo. O que aconteceu? Por quê? Por quê? Abandonaste o primeiro amor. Por quê? Algumas pessoas não estão entendendo. Mas as pessoas para quem só essa palavra entenderam. Porque no meio da igreja, no meio dos salvos, existe um grupo. Assim como Deus separou um grupo de pessoas para ser ministradores, sacerdotes, pregadores, pastores, Deus separou um grupo de adoradores. Pessoas que nasceram, pessoas que só existem pelo simples motivo de adorar a grandeza do Senhor. E a adoração dessas pessoas, ela flui como um perfume suave. E ela alcança os céus. Ela estremece até o inferno. Porque quando o louvor de um adorador ecoa sobre esta terra, as cadeias se abalam e terremotos acontecem. Terremotos espirituais. Deus convida hoje a você fazer uma nova aliança com Ele, a você começar novamente. Certa vez eu disse aqui que recomeçar não é começar de novo apenas. Recomeçar em Deus é você começar diferente, não cometer os mesmos erros, não seguir pelos mesmos caminhos, mas com a experiência que você tem hoje, viver diferente, agir diferente. E tu serás feliz. E serás feliz na tua casa. E serás feliz no seu trabalho. Onde quer que fores, a minha bênção te seguirá. Porque sou um Deus que tem o prazer de abençoar os meus filhos. Sou um Deus que tem o prazer de acariciar os meus filhos, de abraçar os meus filhos. Se coloque de pé. Se essa palavra alcançou o seu coração, eu te convido nesse momento, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, me perdoa, Pai. Sei que tenho andado por caminhos distantes. Sei que tenho tido pensamentos ruins. Sei, ó Pai, que eu tenho agido de forma má. Sei, Senhor, que não tenho cumprido o Teu propósito. Mas nesta noite, Senhor, eu quero abrir o meu coração e te pedir, Senhor, encha novamente a minha vida, Senhor. Enche novamente o meu ser, ó Pai. Eu quero começar de novo contigo, ó Pai. Eu quero começar diferente. Eu quero, Senhor, ser feliz. Eu quero ter Cristo. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero parar de ficar correndo de um lado para o outro, buscando coisas sem sentido, que só tem entorpecido o meu corpo e a minha alma. Mas eu quero viver, Senhor, ó Pai, a Tua alegria. Uma alegria contínua, uma alegria que não para. Eu preciso, Senhor, da Tua paz. E o Senhor hoje, Ele quer derramar a paz dEle sobre a tua vida. Não uma paz comum, não uma paz condicional àquilo que você está vivendo, mas uma paz que transcende todo entendimento humano, uma paz que extrapola todos os limites deste mundo e da razão, uma paz que vai encher a tua vida e que vai fazer valer a pena tudo aquilo que você passou. Abre o coração, permita que Deus venha limpar, venha tirar tudo aquilo que tem sido um peso. Jesus certa vez disse: lançai sobre mim as
suas cargas, as suas preocupações, os seus problemas, as suas tristezas, suas mágoas, suas decepções. E tomai o meu jugo que é leve e suave. E é essa a proposta de Jesus essa noite, que nós viemos tomar nele a paz, a alegria e lançar sobre ele tudo aquilo que tem sido mal. O mundo tem sido mal contigo, a vida tem sido má contigo, mas você tem um Deus que é bom e tem coisas boas para a tua vida. E ainda que você chore, ainda que chegue o dia mau, ainda que chegue o dia de luto, ele vai te fortalecer, ele vai te preencher, ele vai te alegrar, ele vai colocar uma paz no teu coração, ele vai botar uma alegria nos teus lábios, ele vai te mostrar. Você não vai entender como você pode estar tão firme, tão fortalecido, mas ele vai te capacitar a viver todas as dificuldades, porque a promessa de Jesus é estar contigo em cada momento da sua vida. E que no nome de Jesus essa noite você saia daqui leve, saia daqui com o coração limpo e crendo que Deus tem um plano para te fazer feliz e para salvar a tua vida. Ele quer passar a eternidade contigo, ele quer preencher o teu ser, e ele tem coisas lindas, coisas maravilhosas sobre ti. No nome de Jesus, eu te abençoo. No nome santo e soberano de Cristo. E ministro sobre a tua vida a paz de Cristo, a alegria do Senhor, a felicidade, os planos de Deus, os propósitos de Deus, a luz de Deus. Que todo mal, toda tristeza, toda doença, toda enfermidade, toda decepção, toda frieza, toda amargura, venha sair, e que o Espírito Santo venha te encher, e que você possa dia após dia exercitar essa nova vida em Cristo, exercitar essa felicidade que só tem quem está em Cristo, porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aquele que beber de Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva, porque Jesus veio para que você venha ter vida, e não só uma vida de qualquer jeito, mas uma vida abundante, não abundante de riquezas, mas uma vida abundante de paz, alegria e gozo do Espírito Santo de Deus. Essa é a proposta de Deus para a sua vida, essa é a bênção de Deus sobre a sua vida. No nome de Jesus, receba. Amém. Louvemos ao Senhor.